Olá! Hoje você vai aprender com a Amazon Fire como surgiram os primeiros modelos de extintores e quem foram seus inventores. A primeira versão do extintor portátil moderno foi inventada por William Ambe, um membro da milícia britânica em 1813. Ele era constituído por um recipiente de cobre de 13,6 litros, que continha em seu interior carbonato de potássio. Um militar britânico teve a sua ideia de criar sua versão de extintor em Edimburgo, quando presenciou um edifício ser consumido em chamas, por um incêndio iniciado no quinto andar e que não pode ser contido em seu início, pois naquela época as mangueiras não conseguiam chegar à altura do quinto andar. O incêndio que não pode ser contido acabou consumindo todo o quarteirão da edificação. O acontecimento convenceu Ambe que a água era essencial para o combate às chamas, mas ela deveria, mesmo que fosse em quantidades pequenas, ser aplicada logo no início, sendo crítico o fato da agilidade em sua intervenção para conter um desastre tal qual havia presenciado. Posteriormente, mesmo grandes quantidades de água sendo usadas dificilmente conseguem surtir efeito contra um incêndio, dado que as chamas conseguem se alastrar em altíssima velocidade e causar enormes danos materiais e humanos. Posteriormente, no final do século XIX, em 1866, o francês François Carrier inventou o extintor de soda ácido. Ele era feito com uma ampola de vidro carregada com ácido tartárico que, quando era rompida, caía em uma solução de água e bicarbonato de sódio, gerando pressão suficiente para que a solução fosse liberada. Em 1881, o americano Almon Granger patenteou, nos Estados Unidos, o extintor à base de bicarbonato de sódio e ácido sulfúrico. No ano de 1904, foi inventado na Rússia o extintor de espuma química. Seu inventor, Alexandre Lora, utilizou um sistema similar ao de soda ácido, trocando somente as substâncias, com bicarbonato de sódio na água e sulfato de alumínio na ampola interna, cuja reação criava uma espuma e o gás dióxido de carbono, que expelia a espuma em forma de jato para fora do extintor. Em 1910, começaram a surgir os primeiros extintores com agentes líquidos vaporizantes. O pioneiro foi o de tetracloreto de carbono, desenvolvido pela empresa Pirene, que, embora tivesse alta eficiência no combate ao fogo, liberava vapores tóxicos e suas reações com as chamas acabavam gerando cloreto de hidrogênio e fosgênio, que também eram tóxicos. Eles seriam retirados do mercado mais tarde, nos anos 50. Após a Segunda Guerra, nos anos 40, surgiu na Alemanha o cloroprometano líquido, que seria usado em aeronaves. Foi nesse momento que o termo líquido vaporizante foi inserido no mercado oficialmente. No entanto, sua fabricação seria proibida em meados de 1960, pois o vapor e combustão de seus produtos eram extremamente tóxicos, podendo provocar mortes em lugares confinados. No ano de 1924, a companhia Walter K inventou o extintor de CO2, dióxido de carbono, que era fabricado a partir de um cilindro de metal contendo 3,4 kg do agente, com uma válvula e uma mangueira. Até hoje esse tipo de extintor é utilizado para incêndios classes B e C. Pouco depois, em 1928, uma empresa chamada Dugaz, mais tarde comprada pela Ansul, patenteou um extintor de pó químico seco, que utilizava bicarbonato de sódio especialmente tratado com substâncias químicas para mantê-lo leve e resistente. Esse foi o primeiro agente extintor disponível para incêndios em larga escala originados por líquidos e gases, e foi assim até que em 1950 ele começou a ser comercializado para uso residencial. Nos anos 70, o extintor de Halon veio da Europa para os Estados Unidos, onde era utilizado desde os anos 50. O Halon foi desenvolvido pela DuPont e pelo exército americano em 1954. Ambos atuam inibindo a propagação do fogo. Ele é composto por flúor, cloro, bromo e iodo. Indicado para incêndios de classe A, B e C, esse sistema é utilizado até hoje e está presente na maioria das aeronaves. Se gostou desse vídeo, compartilhe.